Era uma vez um menino de 5 anos que ficou esperando o pai buscar ele na escola. E sabe aquela cena quando todas as crianças já vão embora e o zelador começa a fechar o portão? Então, isso fez com que ele se sentisse abandonado, rejeitado e triste. Claro que depois o pai apareceu, mas ele falou que ele acabou esquecendo do horário, porque ele estava numa reunião. Um tempo depois, a mãe desse menino costumava obrigar ele a comer coisa que ele não gostava. Uma vez, ele chegou a ter náusea por causa disso, e ele se sentiu horrível com isso que aconteceu e ele quase vomitou. Só que qual que é o problema? Quanto mais mal ele passava, menos ele conseguia comer, e mais a mãe dele ficava brava com ele. Esse menino dizia que os pais dele estavam sempre bravos, o que fazia ele pensar, será que eu fiz alguma coisa de errado? Então eu tô sempre tentando me corrigir, porque eu não quero que eles fiquem bravos comigo. Esse mesmo menino cresceu, e quando ele chegou lá, pelos 40 anos, ele me procurou para tratar a ansiedade, depressão, sensação de abandono e rejeição e várias intolerâncias alimentares. Quem dera a gente tivesse aprendido na nossa infância sobre inteligência emocional e ferramentas de autoconhecimento. Porque assim, talvez hoje, muitos dos adultos não precisassem chegar ao ponto de serem controlados pela ansiedade, depressão, insônia, pânico, fobias, procrastinação, entre tantos outros sintomas. Tudo isso porque dentre todas aquelas matérias que a gente aprendeu na escola, biologia, química, matemática, faltou uma bem importante, o conhecimento sobre a nossa própria mente. Isso mesmo, a sua mente tem um papel de protagonista na tua vida. Ela é responsável por todas as suas ações e por tudo que você vai fazer. Nos diferenciamos de qualquer outro animal na superfície do planeta porque nós aprendemos a dominar uma parte muito importante da nossa mente, a parte racional, ou seja, o consciente. Isso nos impulsionou de uma forma incrível como espécie. Dominamos como nunca a parte consciente da nossa mente. A mente consciente corresponde a aproximadamente 5% da nossa capacidade mental. E você deve estar se perguntando agora, tá, mas e os outros 95%? Os 95% são compostos pela mente subconsciente e pela mente inconsciente. O principal objetivo da nossa mente é nos proteger e nos manter vivos, e para isso ela usa sintomas, ou seja, tudo que você sente de forma física ou emocional. Você já imaginou alguma vez que a ansiedade e a depressão poderiam ser mecanismos de proteção da própria mente humana? Por isso que eu falo que entender como a mente funciona é tão importante, tanto quanto aprender a ler e escrever. Hoje, as pessoas têm crise de ansiedade, têm medos irracionais, elas não conseguem dormir bem, têm problemas de relacionamento, têm dedo podre. Eles ficam culpando os outros e as situações pela forma como elas estão hoje, porque elas não conseguem entender por que de tudo isso está acontecendo. Elas não conseguem emagrecer, elas não conseguem progredir profissionalmente, eliminar vício, elas não conseguem ter força para sair de uma depressão. Tá, Érica, mas por que você tá falando tudo isso e por que você contou aquela historinha do menino e ficou falando sobre todos esses sintomas? Como que eu faço para resolver um problema se eu não sei qual é a causa dele? Tá, e mesmo se eu soubesse a causa, como que eu faço para resolver isso? Bom, ninguém nasceu com um livro guia, né, mostrando para os seus pais o que eles deveriam fazer com você, e depois você pegou esse manualzinho de instruções, você começou a dirigir sua vida sabendo sempre como lidar com os sentimentos em todas as situações. Isso é básico. Se você não entende como a tua mente funciona e como se autogerenciar, a vida vai acabar fazendo com que você pense que não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Coisas boas e coisas ruins acontecem. O tempo passa e cada um se adapta como pode, ou seja, cada um desenvolve um sintoma. Você já pensou sobre isso? Vamos além. Sem você nada funciona. Sem você não existe o trabalho, por consequência, não existe o dinheiro. Sem você não existe relacionamento, família, casa, viagem, não existe nada. E se tudo depende de você, então entender como você funciona é a primeira coisa que você precisa saber. A nossa mente é muito complexa. Você já deve ter tido emoções ou sentimentos que você não gostaria de ter tido, não é verdade? Já percebeu que emoção simplesmente não pensa? Por exemplo, adianta quando você está muito bravo, alguém chega para você e fala: calma aí, não precisa ficar tão bravo assim. Pensou em situações que você preferia esquecer? E quanto mais você tenta esquecer, mais você se lembra. Fez coisas que você tinha prometido a si mesmo que você nunca mais faria e fez de novo? A famosa autossabotagem. Pois é, bem-vindo ao universo da mente. Todos nós entendemos como tudo isso funciona, depois de já ter brigado muito com a nossa própria mente. Ainda bem que deu tempo de aprender a modificar as nossas próprias vidas e também passar isso adiante para várias outras pessoas. Então você quer entender o porquê você pensa o que pensa, sente o que sente, faz o que você faz? Primeiro, a gente tem que saber que a nossa mente é subdividida em 3 partes.
Mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. A mente consciente, ela representa 5% da nossa capacidade mental. E o que é isso? A atividade principal dessa mente é ficar analisando e raciocinando, justificando. Quando você clicou para assistir esse vídeo, por exemplo, a sua mente consciente, racional, começou a pensar: por que será que eu devo assistir esse vídeo, não é? E na sequência, você já deve ter encontrado uma justificativa, como por exemplo: porque eu achei que poderia me ajudar de alguma forma. O problema é que, na grande maioria das vezes, essas justificativas, elas estão erradas ou elas são muito vagas, muito rasas. Vamos dar um exemplo bem prático. Essa roupa que você está vestindo agora, por exemplo. Se a gente te perguntar, por que você escolheu essa roupa aí? Com certeza você vai dar um motivo pra gente. Isso é uma escolha bem simples, né? A roupa que você está vestindo. Agora, se a gente te perguntar uma coisa um pouco mais complexa, faz de conta que você esteja num relacionamento ou que você já esteve, né? Por que você escolheu aquela pessoa para ser teu companheiro ou tua companheira? Por quê? Pensa em 3 características pontuais que fizeram você escolher aquela pessoa e não outras. Por exemplo, eu escolhi essa pessoa porque ela é bonita, porque ela me ama, porque ela tem valores parecidos com os meus. Beleza, justificou. São motivos bons mesmo. Mas se a gente começar a pensar que no planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas, devem ter muitas, não é? Que tem essas características que você acabou de escolher, que você poderia gostar do mesmo jeito? E por que você não escolheu as outras e sim essa? O que queremos mostrar aqui é que você não fez uma escolha consciente. Aliás, o consciente não decide absolutamente nada. Ele apenas justifica todas as escolhas que o nosso subconsciente faz e dá um motivo para que de alguma forma faça sentido para você. No entanto, a nossa sociedade supervaloriza tanto o raciocínio que muitas vezes achamos que a solução está em pensar e analisar os problemas. Mas se pensar resolvesse o problema, eu acho que ninguém ia ter problema, não é verdade? Pois é. Acontece que as emoções não pensam, ou seja, não tem lógica. Por isso, pensar sobre o seu problema não vai te ajudar a resolver ele. E ainda por isso que boa parte dos problemas que a gente tem não tem lógica alguma. Por exemplo, fumar não tem lógica nenhuma. Faz mal para a saúde, é um gasto, tem aquele cheiro ruim e ainda tem tantas pessoas que fumam. Tem lógica estar num relacionamento que te faz mal? Num trabalho que você detesta? Fica ansioso sabendo que isso tudo não te ajuda em nada, pelo contrário, só te atrapalha? Nessa mente também mora a nossa força de vontade. Reparem no nome dela, força de vontade, ou seja, remete a tudo aquilo que você precisa se esforçar, que tem que gastar energia para você fazer. Por que as coisas que a gente gosta tanto de fazer, como dormir, ver filme, comer doce, não exige força de vontade nenhuma? E para acordar cedo? E para lidar com pessoas que você não gosta? Aí sim, haja força. Então tudo aquilo que você está fazendo, força demais, é porque boa parte da sua mente não quer que você faça isso. A mente subconsciente representa 95% da nossa mente, ou seja, quem você verdadeiramente é. Logo, ela que define se você vai ser magro, gordo, rico, pobre, ter bons ou maus relacionamentos, entre tantas outras coisas. É a sua identidade. Aqui moram as suas emoções, hábitos e crenças. É uma mente ociosa que vai fazer de tudo para manter você do mesmo jeitinho que você tá, porque afinal levou anos para te formatar dessa forma. Uma das principais funções dessa nossa mente é nos proteger tanto de situações reais como de situações imaginárias. Porque não faz muita diferença, porque a mente não sabe diferenciar real e imaginário. A nossa mente ela nos protege por meio de sintomas. A depressão, por exemplo, é uma forma de te afastar das coisas que te fizeram mal. Sabia disso? Lembra daquele caso que eu contei no comecinho desse vídeo, do menino esperando o pai na escola e daí a mãe brigava porque ele tinha que comer? Então, o histórico de más experiências com pessoas, por exemplo, fez com que ele começasse a desenvolver ansiedade, depressão e aqueles distúrbios alimentares. E esses sintomas apareceram para proteger ele de alguma coisa. Por quê? Se eu me sentir abandonado na escola e isso foi ruim para mim, através da ansiedade eu vou ficar cada vez mais agitado, mais nervoso, esperando o perigo acontecer a qualquer instante. Se eu aprendi que as pessoas me fazem mal, através da depressão, eu não vou querer sair de casa. E se eu não sair de casa, eu não vou ver pessoas. Se eu não vejo pessoas, elas não me decepcionam mais. E se toda vez que eu me alimentava acontecia alguma coisa ruim comigo, a minha mente vai associar e vai aprender que comida é ruim. Portanto, ele desenvolve distúrbios alimentares. E esse é só um exemplo dos casos que eu atendi, mas você ia ficar realmente impressionado com a capacidade que a sua mente tem de te proteger, mesmo que você não goste do sintoma. Essa programação vai ditar quem você é. Quando somos crianças, a gente está aberto a tudo o que acontece. Então, é muito comum que, na grande maioria dos casos,
o primeiro contato com alguma coisa ruim tenha sido nessa fase, na primeira infância, e isso vai refletir em alguma coisa na sua vida adulta. Eu costumo dizer que a mente consciente é como se fosse o adulto e o subconsciente é uma criança, ela faz o que ela quer e as duas não conversam muito bem. Portanto, toda e qualquer mudança que você queira ou precise fazer é a nível emocional. Porque se fosse apenas racional, de imediato você decidir e ia acontecer. Nesse processo emocional, a gente encontra a causa do seu sintoma e ressignifica para que você não precise mais dele para te proteger. A mente inconsciente é muito interessante, porque ela é responsável pelo nosso sistema imunológico, pelo sistema autônomo, ou seja, é responsável pelas funções vitais do nosso corpo de respiração, batimentos cardíacos, digestão, entre todas as outras. Nós não temos que nos preocupar com essas coisas porque elas acontecem de forma automática. Essa mente é responsável também pelo nosso sistema de autocura e faz parte de todos os seres vivos do planeta, porque tudo de alguma forma se regenera. Desde uma planta bem pequenininha que quando tem uma folha arrancada ela cresce novamente, até um corte que você faz no seu braço e cicatriza independente da sua vontade. Nós falamos que essa mente é interessante porque não seria inteligente para a vida no planeta ter seres que se autodestroem. Ou você já viu algum inseto obeso, uma girafa com depressão, um leão com ansiedade? Agora, por que é que os seres humanos estão ficando cada vez mais doentes, com tantos problemas emocionais e físicos? Será que é natural só dos seres humanos isso? Ser natural é totalmente diferente de ser normal ou até mesmo comum. Se a natureza nos criou com tudo funcionando perfeitamente, direitinho, e não quer seres humanos morrendo à toa, por que temos tantas pessoas com problemas? Tudo que você tem em excesso e que seja constante na sua vida de alguma forma pode acabar matando você. Uma pequena tristeza que, somado a dias, às vezes anos, acaba fazendo com que você perca sua própria vontade de viver. Não precisa ser um câncer. Qualquer sentimento negativo frequente vai acabar tirando a sua vontade de estar aqui. Então, como é que nós ficamos doentes? Existe o chamado fator crítico da nossa mente consciente, que é como se fosse um filtro que determina que tipo de sugestões vão entrar ou não dentro da nossa mente. Esse filtro, ele ainda não está bem formado até que a gente atinja lá os 7, 8 anos de idade. Então não é à toa que todas as pessoas que a gente atende têm o trauma, ou seja, a causa do sintoma lá na primeira infância, quando a gente era uma esponja que absorvia tudo o que acontecia com a gente. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso. O lado bom é que não é qualquer coisa que a tua mente vai aceitar. Por exemplo, você já imaginou se alguém dissesse para você que você é azul e você aceitasse isso? Mas tenho certeza que tem muitas coisas que você queria muito que entrasse na tua mente e não entra de jeito nenhum. Simplesmente elas batem e voltam. É como se você falasse pra uma pessoa deprimida assim: fica feliz. Seja grata pela comida e pelo teto que você tem. Não vai adiantar, isso não vai deixar com que ela deixe de ser deprimida. Isso funciona da seguinte forma: só vai entrar na tua mente aquilo que você já conhece. Portanto, a gente age de acordo com a nossa programação. Agora que determinados aspectos da mente estão mais claros para você, vamos voltar para o ponto principal disso tudo. Como que, a partir do conhecimento sobre como a nossa mente funciona, a gente pode solucionar problemas como crises de pânico, ansiedade, depressão, compulsão, medos, traumas, vícios, fobias, todos aqueles outros sintomas. Para isso, vamos falar um pouco sobre hipnose. Hipnose é um estado natural da nossa mente. Quando eu afirmo isso, boa parte dos medos que as pessoas têm acaba perdendo total sentido. Por exemplo, dormir é algo fisiológico também. Você tem medo de dormir? Toda vez que a nossa mente aceita uma sugestão, isso é hipnose. Quando isso acontece? Muitas vezes durante o nosso dia, durante toda a nossa vida. Sabe quando você está vendo um filme e de repente você se emociona? Isso é hipnose. Nesse momento você está tão focado naquela história que você não fica pensando se tudo aquilo é real ou é imaginário. Ou quando, por exemplo, você está dirigindo e de repente passa por algum lugar e você nem percebeu. Tudo isso aconteceu porque você estava tão focado e concentrado no ponto B, ou seja, do ponto A ao ponto B, você nem se dá conta do que acontece no trajeto. Portanto, é algo biológico, não há por que ter medo, ter receio sobre o processo com hipnose. É importante frisar que toda hipnose é, na verdade, uma auto-hipnose, porque ninguém pode fazer isso por você. Tem gente que, além de ter medo de hipnose, ainda diz que é resistente, falando que não consegue entrar nesse estado. Mas é apenas uma questão de realmente entender o que é a hipnose. As pessoas só não conseguem identificar isso quando elas não entendem ou quando elas têm algum medo. Como você viu que é algo que faz parte do nosso dia a dia, então eu vou aproveitar para esclarecer também que ninguém fica preso nesse estado.
Porque é impossível ficar preso dentro de você mesmo, não é verdade? Você não conta segredos, a menos que você queira, porque hipnose não é uma batalha de mentes nem dominação. Além disso, só entram sugestões na sua mente que de alguma forma fazem sentido para o seu subconsciente. Depois de passar pela experiência, você se lembra de absolutamente tudo porque você ficou consciente do processo todo. Aliás, você fica muito mais alerta do que aqui agora. Você sabe de tudo, sente tudo, ouve tudo que está acontecendo ao seu redor, porque os seus sentidos ficam muito mais aguçados. Nós acreditamos que a hipnose é um dos melhores recursos que o nosso corpo disponibiliza. Nós nascemos completos e perfeitos com tudo que a gente precisa para se equilibrar. A gente só não aprendeu isso na escola, né? Como a gente já falou. Mas se você está passando por algum tipo de dificuldade, tendo perdas profissionais nos seus relacionamentos, algum tipo de prejuízo financeiro ou qualquer outro tipo de problema que está te atrasando de ter as conquistas, os seus objetivos, e você não está sabendo como lidar com tudo isso porque você não consegue enxergar lógica e não consegue ver uma solução, eu te convido a passar por um processo de hipnoterapia. Eu falo isso para você baseado nos mais de 3 anos de experiência que nós temos atendendo mais de 1.000 pessoas com esse método, tendo mais de 90% de resultado logo na primeira sessão, na grande maioria dos casos. Eu falo isso também baseado na minha própria experiência pessoal com a hipnoterapia. Eu já tive depressão por muitos anos da minha vida, assim como insônia, ansiedade, já tive crises de pânico também. Assim como a grande maioria das pessoas, óbvio que eu comecei pelos tratamentos tradicionais. Eu fiz anos de terapia, tomei remédio, fiz vários tipos de tratamento. Tudo que você imagina, provavelmente eu já devo ter feito. E claro que isso me ajudou em algum nível, óbvio, mas o que acontecia era que eu dava uma melhorada, mas depois eu voltava no sintoma, então eu não conseguia ir direto na causa e resolver o meu problema. Depois que eu entendi como a mente funciona, tive acesso a essa ferramenta da hipnoterapia, eu confesso que, como muitos de vocês provavelmente devem ter pensado nisso, eu duvidei. Eu falei, como assim uma ferramenta vai conseguir me ajudar em uma sessão? Como é que isso vai ser possível? E eu tive minhas dúvidas, eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a ver a lógica do processo, eu me submeti a uma sessão e depois de um tempo eu comecei a perceber que consegui começar a dormir sem remédio, depois aquela tristeza que eu sentia todo dia começou a ficar cada vez mais fraca, até que eu tive remissão total desses sintomas. Depois disso, eu comecei a entender mais a fundo essa ferramenta e a aplicar nas pessoas. E depois que eu comecei a ver todos esses resultados, eu pensei, gente, se eu tivesse conhecido essa ferramenta há, 15, 10 anos atrás, a minha vida teria sido outra. Talvez eu não tivesse perdido tanto tempo, tantas oportunidades, tantos momentos bons que praticamente eu joguei fora porque eu tinha depressão. Então é por isso que eu trabalho com isso hoje, porque tem muitas pessoas que não fazem ideia de como isso pode ajudar e que aquela coisa que você acha que é tão monstruosa, que pode demorar anos para você resolver, pode ser muito mais simples do que você imagina. Aproveitando a deixa, depois de ter sofrido assédio moral numa empresa que eu trabalhei, eu tive um gatilho e a partir desse gatilho eu comecei a desenvolver sintomas de ansiedade, bruxismo, insônia, gastrite, entre vários outros padrões que atrapalhavam todas as áreas da minha vida, pessoal, profissional, financeiro, relacionamentos, etc. Porém, como eu sempre fui uma pessoa extremamente cética, eu sempre acreditei que quem fazia terapia era aquela pessoa que era louca, sabe? Mas não, essa pessoa tem um problema. Apesar de eu estar sofrendo com todos os sintomas que eu tinha, eu sempre fui muito cético e acreditei nesse tipo de situação. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a palavra motiva e o exemplo arrasta. Após perceber essas mudanças, após entender esse processo acontecendo na vida da Érica, eu comecei a despertar o interesse, eu comecei a ter a curiosidade, até que um dia eu mordi o meu orgulho, cheguei na Érica e perguntei: como é que funciona esse processo? Como é que foi para você? Como é que você está se sentindo? Porque eu tô vendo que você tá diferente, eu tô vendo que você tá mais animada, que você não tá mais depressiva, porque a gente se conhece há muitos anos. E eu pude acompanhar desde a fase negra no qual a Érica estava afundada em depressão, em medicamentos, psiquiatra e terapias, até ver ela saindo daquele buraco e se tornando uma outra pessoa. Eu vi isso e eu falei, eu quero isso para minha vida também. Foi aí que eu decidi passar por um processo. E eu gosto de dizer que o autoconhecimento é um caminho sem volta. A partir do momento que você decide entrar de cabeça, por mais que doa, é muito gratificante. Então, nesse processo de 2 horas e pouco, 2 horas e meia, eu tive a oportunidade de entender de onde vieram todos esses padrões, por que a minha mente criou esse caminho que fez com que, através de sintomas, ela me protegesse, ou seja, ela queria me tirar daquele ambiente tóxico, ela queria me tirar daquele lugar no qual eu era chamado de burro, diziam que eu não fazia nada direito, eu tomava tapas na minha cabeça, eu vivia sendo ameaçado, puxando a minha gravata, dizendo, sua cordinha tá rodando, cedo ou tarde você vai pular.
pular daqui. Era minha mente o tempo inteiro querendo me tirar daquilo. E a partir do momento que eu dei novos significados a tudo aquilo que aconteceu, eu percebi que eu não precisava mais carregar nada daquilo porque eu não estava em perigo. E eu pude me posicionar de uma forma diferente, eu pude fazer com que tudo aquilo simplesmente parasse de me atrapalhar, parasse de me incomodar, assumindo de uma vez por todas o controle da minha vida, por consequência, o controle das minhas emoções. Bom, então a sessão de hipnoterapia, ela vai durar cerca de 3 horas. E é considerada uma terapia rápida, né? Diferente de outras abordagens mais tradicionais, onde você vai ficar meses ou até anos em encontros semanais. E muitas vezes sem qualquer tipo de eficácia duradoura, e você vai ter um custo alto de tempo e de dinheiro no final de tudo isso. Agora você deve estar se perguntando, como iniciar o meu processo de hipnoterapia? Ou melhor, como que eu vou ter certeza que a hipnoterapia é o processo certo para mim? O tratamento consiste em 2 etapas. A primeira etapa é a consulta de orientação. E essa etapa serve para o seguinte: primeiro, ela vai explicar como a tua mente funciona, porque isso é extremamente crucial para o entendimento do processo. Segundo, você vai entender o passo a passo do processo da hipnoterapia, ou seja, como ele acontece. Tirar todas as dúvidas, que é a única coisa que pode te atrapalhar dentro desse processo. Depois que você passa por essa etapa, você toma a decisão de continuar ou não e fazer o processo de hipnoterapia, que tem por objetivo encontrar a real causa dos sintomas que hoje atrapalham a sua vida e ressignificá-los para que a sua mente não precise mais deles para te proteger. O processo de hipnoterapia consiste em uma sessão com um retorno, após um período de mais ou menos 30 a 40 dias. Todo o tratamento pode ser feito de forma presencial aqui em São Paulo, na capital, ou pode fazer de forma online, independente de onde você esteja no planeta. Bom, agora é com você. Se você se identificou com algum problema na sua vida que está te impedindo de conquistar o que você quer, então você acabou de ver exatamente o que você precisa para entender um caminho possível para a solução desse teu problema. Mas lembre-se, você não tem culpa de estar do jeito que você está. Ninguém pede para ter uma depressão, por exemplo, né? Mas é de sua inteira responsabilidade conseguir sair desse problema que te impede até você ter a vida que você quer. Quando você era pequeno, você não tinha a menor ideia do que ia acontecer com você, né? Eu acredito que se eu pedir para você imaginar no futuro a forma como você gostaria de estar, esse problema que você tem não faz parte lá do futuro. Provavelmente você gostaria de se ver confiante, feliz, capaz, certo? Então você que está entre essa criança e o teu eu do futuro é o único que pode fazer alguma coisa para que isso mude. A mudança está nas suas mãos. A hipnose é uma das ferramentas mais potentes e está à nossa disponibilidade. Ela é natural, faz parte da biologia do corpo. E o caminho do autoconhecimento vai te levar para essa evolução. A decisão é só sua. Clique no botão aqui abaixo e você será direcionado para a primeira etapa do processo, ou seja, a consulta de orientação. Você terá acesso a um conteúdo que irá te ensinar tudo aquilo que você precisa saber sobre a mente e tudo aquilo que você precisa saber sobre o processo de hipnoterapia. Nós te demos uma base, mas você precisa ir ainda mais fundo nesse processo. Depois de concluir a consulta de orientação, você terá em suas mãos a decisão. Dar o próximo passo e agendar o processo de hipnoterapia para solucionar de uma vez por todas o seu problema, ou ficar como você está e perceber que hoje esse problema não seja tão grande e talvez você não necessite de uma solução imediata. Não permita que a procrastinação te impeça de dar esse próximo passo. Não deixe que a ansiedade te domine nesse momento tão importante de decisão. Não dê mais poder a esses sintomas, fazendo com que você ache que a sua vida não tem mais solução. Agora é a tua hora de agir. Clique no botão aqui abaixo e inicie a primeira etapa do processo, que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu te espero do outro lado.